Olá, o tema de hoje será sobre pistões linha diesel, nomenclaturas, evolução, características e tecnologias. No projeto de fabricação de um pistão, é respeitado o formato cônico e ovalizado, pois há regiões com menores quantidades de materiais, por exemplo, a região da saia, e regiões com maiores quantidades de materiais, devido a grandes esforços e solicitações, por exemplo, região do furo para pino, devido ao trabalho da biela no movimento de subida e descida, onde o pistão trabalha do ponto morto superior até o ponto morto inferior. Outras regiões bastante solicitadas são as regiões do topo do pistão, câmara de combustão e zona de fogo, devido à pressão de compressão durante o trabalho e funcionamento do motor, atingindo temperaturas elevadas. O pistão só terá formato perfeitamente cilíndrico quando atingir a temperatura ideal de trabalho. Aqui podemos observar o formato cônico e ovalizado. Conforme a temperatura vai subindo, os pistões vão ganhando forma cilíndrica. Por isso, é importante que o sistema de arrefecimento esteja sempre revisado e trabalhando em perfeitas condições. No topo dos pistões, temos as seguintes referências: logotipos MAHLE Metal Leve, rastreabilidade, onde a fábrica tem o controle do lote de produção, constando dia, mês e ano de fabricação, horário, planta e célula de usinagem. Gravações dos códigos comerciais nas marcas MAHLE Metal Leve, onde auxiliará o vendedor ou o aplicador para realizar a compra do produto conforme o pistão retirado. Gravações do maior diâmetro e folga, para o retificador realizar a usinagem do cilindro, respeitando as especificações do manual do fabricante do motor. Essa usinagem é realizada apenas em motores que não possuem camisas molhadas. Nossas camisas molhadas são comercializadas nos padrões dimensionais, rugosidade e brunimento, conforme o manual do fabricante do motor. E referência de montagem, através de uma seta, onde a mesma indica para o aplicador a correta posição do pistão no cilindro, de acordo com o manual do fabricante do motor. Temos também, para alguns modelos específicos, ao invés da seta, a letra V ou um desenho do virabrequim, ambos indicando a montagem para o lado do volante do motor. Outro exemplo, também muito comum em pistões da linha Cummins, é a palavra front, que significa frente em inglês. Em algumas aplicações, o pistão é simétrico, ou seja, o furo para pino e a câmara de combustão estão centralizados, não apresentam seta de referência, pois não há lado específico de montagem. Os pistões apresentam diversas particularidades, por isso devemos respeitar a posição de montagem. As principais particularidades são: posição da câmara de combustão devido ao deslocamento, rebaixo de válvulas devido à largura e profundidade, posicionamento do jet cooler, normalmente na região da saia do pistão, presença de alívio para que não haja impacto ou cisalhamento do mesmo, e deslocamento no centro do pino, pois os pistões sobe e desce na vertical. Quando chega na região do ponto morto superior, apresenta um lado de maior solicitação. Esse deslocamento é responsável por aliviar a pressão na região da saia, evitando ruídos. Se montar do lado errado, ocorrerá aumento de carga, podendo ocasionar engripamento na região da saia do pistão durante os primeiros minutos de funcionamento. As principais regiões dos pistões são câmara de combustão, topo, região da zona de fogo, região da saia, região do furo para pino, reforço do cubo, canalete do anel de compressão, canalete do anel de raspagem, canalete do anel de óleo, segundo e terceiro lende, que são as regiões entre os canaletes, porta-anel e galeria de arrefecimento, bucha para algumas aplicações e canal do retorno de óleo. Temos alguns tipos de topo de pistão e câmara de combustão. Topo reto, utilizado em motores com injeção indireta de combustível. E para pistões com injeção direta de combustível, temos três tipos de câmara de combustão: câmara quadrada,
câmara trapezoidal e câmara ômega, muito utilizada nos motores atuais, pois apresenta melhor eficiência e aproveitamento da renação ar-combustível. O primeiro canalete dos pistões sofre uma sobrecarga de compressão muito alta, por isso é empregado um porta-anel. O principal material do porta-anel é o ferro fundido, com baixo teor de carbono, mas temos também outras composições presentes, tais como cromo, cobre e níquel. A combinação desses materiais faz com que o porta-anel ganhe em flexibilidade, portanto, o teor de dilatação é bem próximo ao material da liga do pistão. O porta-anel duplo é muito comum em aplicações para linha agrícola, devido ao aumento de sobrecarga tanto no primeiro quanto no segundo canalete. Pistões com galeria de arrefecimento, ou seja, pistões refrigerados através do óleo lubrificante injetado pelo jet cooler. Em alguns pistões de liga, durante o processo de fundição é colocado um anel de sal, também conhecido como macho de sal. O sal utilizado é o cloreto de sódio, NaCl, que utilizamos como conservantes de alimentos ou tempero. Durante o processo de fabricação, o sal é compactado em uma prensa, usinado, desumidificado em um forno. O grande diferencial do anel de sal é a sua resistência a altas temperaturas durante a fundição da liga do pistão, em molde permanente ou coquilha, e fácil remoção, utilizando água em alta pressão e temperatura. Após toda a remoção do sal, teremos uma galeria de arrefecimento. Tanto o anel de sal quanto o porta-anel são colocados durante o processo de fundição do pistão. Todos os pistões que recebem anel de sal ou porta-anel são submetidos à análise mecânica não destrutiva, através de ultrassom, para observar se o porta-anel apresenta perfeita acomodação e se não há presença de trincas, e o processo de raio-x, responsável por observar se não ficaram vestígios de sal pós-lavagem ou se não há presença de bolhas ou falhas ocasionadas durante o processo de fundição. A galeria de arrefecimento, além de refrigerar o topo do pistão e câmara de combustão, também tem grande importância na refrigeração da região atrás dos anéis. Com o passar do tempo, as galerias foram ganhando novos formatos, características e posicionamento. Por exemplo, porta-anel refrigerado, junção do porta-anel com a galeria de arrefecimento, através de solda, ou seja, temos uma única peça, não havendo a necessidade de todos os processos do anel de sal. E como a galeria fica na região do primeiro canalete, temos maior eficiência no resfriamento do topo do pistão e câmara de combustão. Durante o processo de fabricação do porta-anel refrigerado, são realizados testes de estanqueidade em 100% das peças produzidas. A galeria para a circulação do óleo será furada para a liberação de acesso durante o processo de usinagem. A anodização é um processo químico por oxidação forçada e controlada, que tem como função realizar endurecimento superficial no topo do pistão. Na direção do furo para pino, por apresentar maior esforço durante o trabalho do motor, devido ao movimento de subida e descida do conjunto, é necessário que o pistão esteja isento da anodização, para ter melhor flexibilidade e evitar possíveis trincas nesta região. Novas técnicas de fabricação têm dado origem a alguns novos tipos de pistões, em função das normas sobre emissões de poluentes e aumento de potência de motores. Em função da demanda por motores com elevada pressão de combustão e temperatura, com o consequente aumento de cargas mecânicas e térmicas e devido à legislação de emissões de poluentes na atmosfera, a MAHLE desenvolveu o pistão ferro-terme, também conhecido como pistão articulado. Um pistão articulado é normalmente constituído de uma cabeça de ferro fundido ou de aço fundido, ou aço forjado, e de uma saia de alumínio também fundida ou forjada. As duas partes são unidas pelo mesmo pino, que transmite a força para a biela. O pistão articulado suporta maiores solicitações termodinâmicas quando comparado com pistões de alumínio e aceita maiores pressões de combustão dos motores mais modernos. Além disso, possibilita aproximar o primeiro anel do topo, diminuindo a emissão de poluentes e o consumo de combustível. No pistão articulado, a função de guia é realizada pela saia e a carga é suportada pela cabeça.
Isso faz com que haja redução de ruído e também facilita a refrigeração. Consegue-se dessa forma a redução de peso em pistões em grandes diâmetros. Posteriormente, esses motores evoluíram, sendo necessário o desenvolvimento de novos componentes. A evolução dos pistões articulados ou ferro-terme originou os pistões forjados em aço, conhecidos como monoterme. Os pistões monoterme são produzidos em uma única peça de aço, podendo possuir ou não tratamento superficial de fosfatização e revestimento de grafite na região da saia. Também possuem dutos na cabeça e furos na região da saia para refrigeração e lubrificação. O pistão monoterme tem como principais características redução do peso total, pistão e pino de 10 a 20% em relação ao articulado ou ferro-terme. É mais compacto, é adequado para pressões que variam de 21 a 26 MPa. Desta forma, o monoterme atende às legislações de emissões de Euro 5. Mais eficiência na refrigeração do primeiro canalete, ou seja, menor depósito de carbonização, e o anel retangular pode ser substituído pelo anel trapezoidal para redução de blow-by e consumo excessivo de óleo lubrificante. Redução de temperatura de combustão na borda da câmara, maior força de material, menor risco de trincas na borda da câmara e maiores cargas possíveis. Por que os pistões de aço têm ganhado cada vez mais espaços e aplicações em motores de combustão interna? Comparando os pistões de alumínio com o de aço, com a mesma pressão específica de trabalho, é possível fabricarmos pistões de aço com paredes mais finas, menos material, menos dilatação e menos peso. Aqui observamos dois pistões, um de alumínio e um de aço, com a mesma faixa de transição térmica e mecânica. Podemos ter uma redução muito grande nas dimensões e peso de um pistão de aço em relação a um pistão de alumínio. As principais vantagens dos pistões de aço são expansão térmica menor, ou seja, menos dilatação por apresentar paredes mais finas, alta resistência devido ao tipo de material utilizado, menores níveis de emissões de poluentes na atmosfera, tamanho mais compacto e menos peso. Em relação a veículos extra pesados, além do ganho de peso, temos também ganho estrutural, devido à quantidade de material que é retirado, melhorando também a região de contato e refrigeração. Com motores apresentando aumento de carga mecânica e carga térmica, devido a evoluções, tecnologias e para atender normas de emissões veiculares e legislações. Os pistões devem trabalhar cada vez mais refrigerados, com paredes mais finas e galerias de refrigeração maiores. Durante o processo de fundição, o pistão é submetido a um choque térmico na região da borda da câmara de combustão, através de dutos com água, na coquilha ou molde permanente. Esse choque térmico gera refinamento da microestrutura, fortalecimento na borda da câmara de combustão, melhorando suas propriedades mecânicas, tais como resistência à tração, tensão elástica e fadiga térmica, diminuindo a possibilidade de trincas. Esse processo é conhecido como top cast. Nossos principais revestimentos são o estanho, que tem como finalidade proteção superficial e durante a partida a frio, contra engripamento, age também como lubrificante sólido. A fosfatização, que é um processo de proteção superficial e aumento da durabilidade, e também auxilia na redução direta do contato metal-metal entre pino, cubo e saia. E o grafite na região da saia, podendo ser por spray ou silkscreen. Também age como lubrificante sólido, redutor de atrito em marcha lenta e resistência a temperaturas elevadas. Em algumas aplicações, temos a bucha de bronze. Sua principal função é dar suporte contra o desgaste e aumento de pressão durante o trabalho. Quer mais dicas de aplicação e saber mais sobre nossas peças? Acesse nosso site ou redes sociais e fale conosco.